vamos orar. Enquanto isso, vai meditando no que a música está dizendo. Tira o nosso prazer pelo pecado, Espírito Santo. Coloque o caráter de Jesus em nós. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter De Jesus em mim. Oh Deus, eu quero ser santo como puro. Tu és simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser Senhor. Ô Espírito Santo, levanta paixão por Jesus em nossa nação. Santo, puro, tu és simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Simples como Jesus, apenas como Jesus. Levante sua voz. Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nessa linda quarta-feira? Hoje, quarta-feira, dia 11 de novembro, pela manhã. Que alegria estar com você mais uma vez aqui. Que alegria a gente poder meditar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus, meditar um pouquinho num devocional, né? Entender o coração de Jesus pra gente nessa manhã. Quero dizer que é um privilégio estar com você aqui. Eu vou só desativar os comentários para não atrapalhar as pessoas. Esperem só um minutinho, por favor. Pronto. Que bênção. Ó, hoje, o que Jesus colocou no meu coração é pra gente falar e orar um pouquinho a respeito de simplicidade e integridade. Eu usei esse termo integridade, vocês vão entender o porquê logo. Ele tem bastante a ver com simplicidade. Ele vai falar, né, integridade é esse valor, que é você se expressar através daquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que é fiel. Integridade fala de você ser inteiro, sabe? De você não ser dividido em partes. E acima de tudo, é importante a gente falar que integridade, simplicidade é um atributo, em primeiro lugar, de Deus. Deus é alguém inteiro. Deus não é alguém que se divide, Ele é alguém justo, Ele é alguém correto, Ele é alguém perfeito. Ele criou a mim e a você, a sua imagem e a sua semelhança. Por isso, dentro de nós, essa virtude da integridade está presente, sabe? E Deus quer que integridade seja uma marca sua, uma qualidade sua. Se a gente olhar para a Escritura, a gente vai ver várias pessoas, né, que a Bíblia conta que foram pessoas íntegras. Nós vamos ver, por exemplo, eu lembro agora de Noé, que foi um homem justo, tzadik, a Bíblia diz, né, justo e bom. A gente vai lembrar, por exemplo, de
Abel, que é alguém justo, que o sangue dele, mesmo depois de morto, né, ainda clama da terra. Nós vamos ver, por exemplo, José, que era um exemplo incrível de integridade, alguém que não se dividia dependendo do ambiente que estava, alguém que era simples, alguém que foi pleno, que foi autêntico na sua maneira de viver, sabe? Eu quero que você saiba que ser alguém íntegro, ser alguém inteiro, ser alguém simples, é uma característica de uma pessoa que busca honrar a Deus, vivendo a semelhança de Jesus. Por isso eu comecei hoje com essa música do Daniel Alencar, que fala tanto comigo, sabe? A verdade é que todo crente que é alguém inteiro, que é alguém íntegro, que é alguém simples, ele vai dizer não ao pecado, vai dizer não à divisão do seu eu, vai dizer não aos excessos desse mundo, entendeu? Só que para isso que a gente está falando que hoje é preciso, é necessário permanecer conectado com Cristo, andando na palavra de Cristo, desenvolvendo os frutos do Espírito Santo. E eu coloquei aqui para vocês alguns versículos que vão falar a respeito disso. Por exemplo, Lucas 16, olha, até escrevi errado, é 16, tá? 16:10, que fala assim, ó: aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito, e aquele que é desonesto no pouco também vai ser desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem vai confiar a vocês as verdadeiras riquezas? Tem outro texto que eu gosto muito em Provérbios 10, que está aí na sequência: a pessoa que anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortas será descoberto. 1 Pedro, eu gosto muito também, 3:16. Contudo, façam tudo com mansidão, respeito, conservando uma boa consciência, de forma que aqueles que falam de forma maldosa contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Olha que forte isso. Ou Colossenses 3:23, tudo que você fizer, faça de coração, de todo o coração, ou seja, faça por inteiro, não seja dividido, sabe? Faça como para o Senhor e não para os homens. Provérbios 21:3, fazer o justo e o certo é mais aceitável a Deus do que oferecer muitos sacrifícios. Hebreus 13:18, a gente não sabe quem é o autor da carta de Hebreus, né? Mas ele diz assim: orem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Está falando de integridade, está falando de simplicidade, está falando de inteireza de coração. E por último, um dos meus textos favoritos, que está em Miqueias 6:8, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande de forma humilde com o seu Deus. Para falar um pouquinho sobre integridade nessa manhã, eu queria compartilhar com você um texto do Richard Foster. Não é do livro Celebração da Disciplina, mas você sabe que ele é um dos meus... Desculpa. Não é do Celebração da Disciplina, mas ele é um dos meus autores favoritos. E esse é um texto dele, do livro Celebração da Simplicidade, tá? E eu vou ler para você, e eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou ler. A simplicidade interior é o que produz uma pessoa íntegra. Mas o que é uma pessoa integrada? É o contrário de uma pessoa desintegrada. Isso parece um trocadilho, mas é comparando opostos que se tornam claros esses conceitos. Uma pessoa desintegrada é aquela que perdeu a identidade como um bloco único. Parece que ela é um amontoado de pedaços. Ela é mãe, filha, estudante, trabalhadora, participante de um grupo. Isso tudo é uma realidade na nossa vida e não sei se tem como fugir dela. O problema, no entanto, reside no fato de que a pessoa passa a viver uma vida em pedaços, não sabendo mais quem ela é. É como se ela fosse uma máquina, realizando várias funções. Como que sustenta essa máquina, como que o que sustentasse essa máquina fosse a urgência dos compromissos. Ela acaba realizando de modo automático tantas coisas e não se apercebe mais daquilo que realmente lhe interessa, do porquê ela faz o que faz. Enfim,
é como se seguisse um fluxo sem saber por que está seguindo esse fluxo. Ela passa a viver uma vida internamente dispersa, sem consciência, sem reflexão, sem integração. Disparamos aqui e ali, tentando desesperadamente cumprir muitas obrigações que pesam sobre nós. Aos trancos, nos alternamos entre compromissos do trabalho e responsabilidades da família, enquanto estamos ocupados atendendo às necessidades de um filho, de um cônjuge, nos sentimos culpados porque estamos ao mesmo tempo negligenciando as exigências do trabalho. E quando atendemos às pressões do nosso trabalho, tememos estar falhando com a nossa família. Naquelas raras ocasiões em que conseguimos equilibrar as coisas com sucesso, as questões mais amplas da nação e do mundo sussurram, chamados irritantes de serviço. Se alguém precisa de simplificação da vida, somos nós. Dentro de todos nós existe um conglomerado de eus. Tem o eu tímido, o eu corajoso, o eu dos negócios, o eu que é pai, o eu que é mãe, o eu religioso, o eu literário, o eu enérgico. Todos esses eus Todos esses eus são individualistas e rudes. Nada de barganha ou transigência para eles. Cada um berra a fim de proteger os seus interesses assegurados. Se é uma tomada de decisão, de passar uma noite tranquila ouvindo música clássica, o eu dos negócios, o eu cívico se erguem em protesto ante a perda daquele tempo precioso. O eu enérgico anda de um lado para o outro impaciente e frustrado. O eu religioso nos relembra das oportunidades perdidas de estudo, de contato evangelístico. Se a decisão é de aceitar uma nomeação para o Conselho de Serviços Humanos, o eu cívico sorri de satisfação, mas todos os eus excluídos fazem uma obstrução. Não admira que nos sintamos perturbados e divididos. Na verdade, isso não é nem um pouco estranho para nós. Quanto não conversamos entre nós sobre a organização do tempo e por tabela sobre esses muitos eus. Fazemos isso muitas vezes e a conclusão que chegamos é que é necessário equilibrar coisas. Ficamos como um mosaico feito de partes. Senti isso durante longos anos, mas um fato mudou minha vida. Ainda me lembro da manhã chuvosa de fevereiro, dentro de um aeroporto em Washington, muitos anos atrás. Exausto, eu afundei numa poltrona para esperar o meu voo. Como sempre, eu tinha levado material para ler, a fim de aproveitar o momento livre. Pela primeira vez na vida, eu abri um livro chamado Testamento de Devoção. De pronto, ele me prendeu a atenção, ao descrever perfeitamente a minha condição e a condição de tantos que eu conhecia. Abre aspas. Sentimos honestamente a tensão de muitas obrigações e tentamos cumprir todas. E ficamos infelizes, inquietos, tensos, oprimidos e temerosos de sermos superficiais. Fecha aspas. Sim, eu tinha que confessar que me encontrava nessas exatas palavras. Para todos que me viam, eu estava confiante e no comando, mas por dentro estava cansado, disperso. Então os meus olhos deram de frente com essas palavras de esperança e promessa. Abre aspas. Temos pistas da existência de uma forma de vida imensamente mais rica e profunda do que toda essa existência frenética. Uma vida de serenidade, paz e poder tranquilos. Se tão somente pudéssemos adentrar suavemente esse centro. Fecha aspas. Naquele momento, eu soube que ele falava de uma realidade além daquela que eu conhecia. Por favor, me entenda. Eu não era irreverente, justamente o oposto. Meu problema era ser tão sério, tão preocupado em fazer o que era certo, que me sentia compelido a atender todo chamado para servir. E afinal, eram oportunidades maravilhosas de ministrar em nome do próprio Cristo. Então me veio a sentença que daria início a uma revolução interior. Temos visto e conhecido algumas pessoas que parecem ter encontrado esse centro profundo de vida, onde os chamados mal-humorados da vida estão integrados, onde o não, bem como o sim, podem ser ditos, ambos com confiança.
Essa capacidade de dizer sim e não a partir do centro divino me era estranha. Eu sempre orava a respeito das decisões e, contudo, por vezes, em demasia, respondia sobre se a ação me colocaria ou não numa luz favorável. Dizer sim a apelos de ajudas ou oportunidades de servir geralmente trazia consigo uma aura de espiritualidade e de sacrifício. Eu podia dizer sim facilmente, mas eu não tinha a capacidade de dizer não. O que as pessoas pensariam de mim se eu recusasse? Sozinho, eu permaneci sentado naquele aeroporto, vendo a chuva bater na janela. Lágrimas caíram sobre meu casaco. Era um lugar santo, um altar, a poltrona onde eu estava sentado. Eu jamais seria o mesmo. Silenciosamente pedi a Deus que me desse a capacidade de dizer não, quando isso fosse o certo e o bom a fazer. De volta para casa, eu fui apanhado num turbilhão de atividades, mas eu tinha tomado uma decisão. As noites de sexta seriam da família. E foi uma decisão pequena naquela época. Ninguém além de mim realmente sabia a esse respeito. Contei à família de uma maneira casual, indiferente. Eles não sabiam que era um compromisso com o valor de um pacto, uma decisão crucial. Para falar a verdade, nem eu mesmo sabia. Apenas parecia a coisa certa a se fazer. Dificilmente o que se poderia chamar de uma direção dada por Deus. Mas então veio o telefonema. Era um executivo denominacional perguntando: será que você está disposto a falar ao meu grupo na sexta-feira à noite? Ali estava outra oportunidade tão maravilhosa. Minha reação casual foi quase inconsciente. Ah, não, eu não posso. A resposta? Ah, você já tem compromisso? Eu senti que estava num beco sem saída. Naqueles dias, eu não sabia que podia, muito legitimamente, dizer que de fato eu tinha um compromisso muito importante. Cautelosamente, mas com determinação, respondi: não, sem tentar justificar ou explicar minha decisão. Seguiu-se um longo período de silêncio que pareceu durar uma eternidade. Eu quase podia sentir aquelas palavras. Onde está sua dedicação? Eu sabia que tinha tomado uma decisão que me fazia parecer menos espiritual a alguém com quem eu genuinamente me importava. Após um momento, compartilhamos algumas amabilidades e ele desligou. Mas quando o fone tocou o gancho, gritei intimamente: aleluia! Eu tinha me rendido àquele centro. Havia tocado as margens da simplicidade e o efeito era ótimo. É interessante como essa experiência me ajudou a viver uma vida integrada. Eu não deixei de me dedicar ao trabalho de Deus, mas o que aconteceu foi que as demais coisas que eu fazia ganharam um novo status, um novo valor. Na verdade, eu comecei a reconhecer Deus em todo o meu viver. Eu era profundamente comprometido, mas não estava integrado, íntegro, unido por dentro. Achava que servir a Deus era outra obrigação a ser acrescentada num horário ocupado. Mas aos poucos, passei a ver que Deus desejava estar, não nas bordas, mas no centro da minha vida. A jardinagem já não era uma experiência fora do meu relacionamento com Deus. Descobri Deus no jardim. Nadar já não era apenas um bom exercício. Tornou-se uma oportunidade para ter comunhão com Deus. Deus em Cristo se tornou o meu centro. Na verdade, o que precisamos não é trazer Deus para a nossa vida, mas mergulharmos na vida de Deus. Falei antes de Deus estar na periferia da minha vida. Na realidade, seria mais correto dizer que eu estava na periferia da vida de Deus. Era eu quem precisava entrar no centro, no cerne. Uma coisa é Deus entrar em nós, e essa é uma coisa muito necessária, mas é bem outra nós entrarmos em Deus. No primeiro caso, ainda somos o centro da atenção. No segundo, Deus é o ponto focal. Quando Deus entra em nós, ainda temos uma autonomia. Quando nós entramos em Deus, estamos dentro. Ele está em tudo, através de tudo, acima de tudo. Isso não é um panteísmo infantil, como se Deus pudesse ser capturado sem sua criação. Esse é um monoteísmo maravilhoso. Um Deus a partir de quem toda a vida é sustentada. É a vida a partir do centro divino. O oposto de nos atirarmos em Deus e viver a partir desse centro me traz novamente a lembrança, a canseira causada pela tentativa humana de equilibrar tantos eus. Ter a Deus como centro é entrar num grande rio
e se deixar levar pela correnteza, não precisando remar, mas deixando-se levar. É um corpo que cedeu aos movimentos do rio, o rio de Deus. Tenho notado que me desgasto interiormente muito antes de fazê-lo exteriormente. Portanto, preciso tomar cuidado para não me tornar um monte frenético de energia oca, ativo entre as pessoas, mas vazio de vida. Preciso aprender quando me retirar, como Jesus, e experimentar o poder restaurador de Deus. Lemos que Pedro se demorou em Jope por muitos dias com um certo Simão, um curtidor, em Atos 9. Ao longo de nossa jornada, precisamos descobrir inúmeros lugares de permanência, onde possamos receber o maná celestial. Amém? Que você possa ter, nessa manhã, meditado aí sobre a sua vida. Se você é alguém, como o texto descreveu, alguém separado em tantos blocos, em tantos eus, alguém que está vivendo uma vida frenética, né, enérgica, mas está se sentindo drenado de vida, cansado, por causa de tantas agitações que muitas vezes não produzem tanto, sabe? Existe um chamado nessa manhã para vivermos uma vida mais íntegra, uma vida mais simples, uma vida mais coesa, uma vida a partir da vida de Deus e não a partir das nossas expectativas, das nossas carências, das nossas presunções. Muitas vezes a gente está fazendo aquilo que a gente achou que Deus gostaria que a gente estivesse fazendo. Vou repetir. Muitas vezes nós estamos nos gastando fazendo aquilo que nós achamos que Deus gostaria que nós estivéssemos fazendo, enquanto Deus está pedindo pra gente: sossega. Procura viver uma vida íntegra, uma vida mais simples, uma vida mais coesa, uma vida em mim. Espera vir de mim os apontamentos, espera vir de mim as coisas que eu vou colocar na sua mão, espera vir de mim. E quando você vive dessa maneira, quando você vive a partir desse centro divino, como o Richard Foster está falando aqui tão bem, você consegue então viver esses versículos que nós lemos aqui. Como por exemplo o Lucas 16:10, aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Será que no pouco que há sobre a nossa vida hoje, nós já não estamos perdidos, sabe? E muitas vezes não é simplesmente por pecado, mas é por essa presunção nossa de achar que a gente sabe o jeito que as coisas devem ser feitas. E tá tão dividido entre as nossas funções. É um chamado para nós vivermos como uma pessoa inteira, simples, e a partir daí nós administrarmos de modo fiel aquilo que Jesus colocar em nós. Sabe, eu tenho dentro de mim sempre pulsando essa frase de Jesus para Maria de Betânia, ou sobre Maria de Betânia: uma coisa só é necessária. Sabe, tem tantas distrações nessa vida, tem tantas atividades, tem tantos eus pra gente equilibrar, e muitas vezes a gente perde de vista que são quando as coisas estão extremamente complexas, bagunçadas e agitadas, que nós precisamos parar e ouvir o sussurro interior do Espírito Santo dizendo: uma coisa só é necessária. Simplifica. Viva uma vida íntegra, no sentido de inteira, a partir desse lugar em Deus. Esse é um desafio para todos nós nessa manhã. Tudo que eu falo aqui, primeiro prego para mim, tá? Que vocês tenham clareza disso. Tudo que eu falo aqui, primeiro corta desse lado. Vamos pedir para Deus essa simplicidade de saber que uma coisa importa. Vamos pedir essa integridade de viver a partir dele. Pai, nós louvamos o seu nome, nós te agradecemos nessa manhã. Nós rendemos a ti toda a honra e toda a glória nessa manhã. Nós te louvamos, Senhor, porque as suas misericórdias, Pai, são a causa de nós não sermos consumidos nesse dia. Pai, as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã.
Senhor, obrigado por Jesus. Obrigado pela morte de Jesus na cruz. Obrigado pelo véu que foi rasgado de alto a baixo. Obrigado porque por causa do seu corpo moído na cruz, Jesus, eu tive acesso ao Pai. Obrigado, Deus, porque a sua palavra diz que eu posso entrar de maneira ousada diante do trono da graça para receber misericórdia, para receber diante do Senhor graça no dia chamado hoje. Obrigado, Senhor, porque quando nós entramos em oração, Pai, nós não falamos com teto, não falamos com parede, não falamos sozinhos, não falamos com celular, mas a Tua palavra nos garante, quando eu entro no meu quarto e fecho a minha porta, eu falo ao Deus que está no secreto e o Deus que vê no secreto me dará recompensa. Senhor, eu te agradeço porque pela fé eu posso crer que o universo foi criado a partir das coisas que não se veem. Pela fé, Senhor, eu consigo agradar o seu coração nessa manhã. Pela fé eu posso entrar no ambiente mais poderoso do universo, que é a sala do trono. Diante do Senhor, eu posso me colocar de pé, diante desse mar de vidro, Pai, clamando e sendo ouvida pelo Deus de toda a terra. Senhor, nessa manhã eu venho diante do Senhor, junto com os meus irmãos. Pai, nós queremos nos humilhar debaixo da sua potente mão, Senhor. Senhor, nós estamos aqui com o coração quebrado, coração quebrantado, contrito diante dessa realidade que nós meditamos hoje. Pai, como nós somos desequilibrados, como nós somos partidos, como nós somos fracionados diante de tantas coisas na nossa vida. Senhor, são tantos eus. Eu tenho tantas funções, eu tenho tantas atividades ao meu redor, Senhor. E nenhum problema nelas, Pai. Mas às vezes eu me sinto perdida, Senhor. Às vezes nós nos sentimos perdidos, mergulhados em tantas coisas, sem conseguir viver a partir de um centro, Senhor. Às vezes as coisas são tão complexas, tão difíceis, que a gente perde de vista, Pai, aquilo que é a realidade mais suprema, que só uma coisa é necessária. Jesus, o meu pedido nessa manhã é que você nos ensine a viver. A verdade, Pai, é que depois do pecado a gente nem viver sabe. A gente não sabe administrar nosso tempo, a gente não sabe administrar nossa energia, a gente não sabe administrar nossos amores, a gente não sabe administrar nossos pensamentos. Nós vivemos, Pai, presos na nossa carência, nas coisas que faltam dentro de nós, e por isso nós fazemos a fim de ter, para tentar suprir uma carência que deveria ser suprida em você. Ou nós fazemos a partir de uma presunção de achar que podemos. Estamos sendo arrogantes e orgulhosos, Pai, achando que podemos fazer algo, enquanto na verdade não podemos nada também. Senhor, eu peço, tira-nos desse nível de viver entre carência e presunção e nos ajuda a viver pela fé. Senhor, a Tua palavra diz, o justo viverá pela fé. E nós queremos tomar posse nessa manhã dessa verdade, Pai. O justo viverá pela fé. Senhor, a Tua palavra fala que sem fé é impossível agradar o Senhor, Pai. Porque é preciso que aqueles que creem em você creiam que você existe, Pai. É preciso que aqueles que creem em você saibam que você existe, que você é um recompensador daqueles que estão atrás de você, Senhor. Por isso, nessa manhã eu peço, nos dá fé, Senhor. Aumenta a fé em nós. Fé para nós vivermos uma vida íntegra, uma vida simples, uma vida equilibrada, uma vida a partir de você. Espírito Santo, nós queremos convidar você nesse dia mais uma vez. Nós queremos dar a você controle. Nós tiramos o controle da nossa mão. Nós te damos as nossas muitas funções, as nossas muitas atividades. Nós te damos, Pai, a cobiça que há dentro de nós. Nós queremos desfazer agora toda parceria com cobiça. Porque às vezes, Jesus, por causa da cobiça, nós estamos tão enfiados no ativismo, Pai. Porque queremos e queremos e queremos. Pai, nós pedimos perdão por toda a cobiça do nosso coração, seja ela de que ordem for. Perdoa-nos, Senhor. E ensina-nos, Espírito Santo de Deus, a viver uma vida mais simples. Uma vida simples, Senhor. Jesus, você era alguém simples. Você é alguém inteiro.
Você foi alguém que quando andou por aqui, se ateve àquela única coisa que era necessária. Jesus, por favor, nós pedimos nesse dia, nos ensina. Espírito Santo, nos ensina. Tua palavra me garante, nos garante que um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não rejeita. A tua palavra me garante, Senhor, que você mora num alto céu, nos céus dos céus, mas você também mora com um humilde de espírito. Senhor, a tua palavra também diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que são miseráveis se você não cuidar de nós. Pai, nessa manhã nós estamos nessa condição diante de você. Não sabemos viver, mas também sabemos que podemos qualquer coisa em Deus que nos fortalece. Espírito Santo, eu peço agora sobre cada pessoa que está aqui comigo, orando, ouvindo essa oração, cada pessoa que se identificou, Pai, eu peço, sopra sobre nós a natureza de Jesus, simples e inteiro, alguém que não se divide por causa das coisas, mas alguém que a partir de Deus faz tudo isso com leveza. Senhor, ensina-nos a falar não. Espírito Santo, eu sei que a gente cai não pelos sims que a gente dá, mas pelos nãos que a gente sonega. Espírito Santo, eu quero pedir para você nessa manhã, todas as vezes que eu for colocada, que formos colocados numa situação de decisão, que vai nos dividir, nos causar mais uma vez essa complexidade, que vai nos causar só ativismo e não produtividade, eu quero pedir, Espírito Santo, bate no nosso ombro, sussurra no nosso interior. Não. Não. Ensina-nos, Pai, a amar mais a glória de Deus do que os homens. Porque muitas vezes eu não digo não por medo de agradar pessoas. Jesus, me ajuda a te colocar no primeiro lugar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a te colocar no primeiro lugar. Porque a tua palavra diz que se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, o resto seria acrescido. O resto é o resto, Senhor. Nos ensina, Pai, a genuinamente buscar o seu reino com simplicidade, com verdade, com inteireza de coração. Nos ensina, Jesus, nessa manhã eu peço, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor, a viver uma vida simples e inteira diante do seu trono, Pai, diante do Senhor. Esse que eu peço e eu agradeço no nome mais poderoso do universo, que é o nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Que boa essa manhã juntos aqui, né? Tem sido um tempo tão proveitoso a gente poder meditar um pouquinho, a gente poder se comunicar, né? Se conectar. Tantas pessoas aqui pela manhã, eu fico muito feliz. E nós estamos aqui todos os dias, 8 da manhã. Espalhe essa notícia para os seus amigos, para que mais pessoas venham orar, né? Para que mais pessoas estejam aqui com a gente, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua quarta-feira. Um beijo no seu coração. Vou abrir um pouquinho os comentários, que eu quase nunca abro, eu fico me sentindo mal educada. Peraí. Mas se alguém tiver alguma coisa para dizer, você pode dizer agora. Alguém tá perguntando quem cantou o louvor e qual é o nome do louvor que a gente abriu hoje. Legal. O louvor é Simples Como Jesus, do Daniel Alencar, tá bom? Simples Como Jesus, Daniel Alencar. A minha mãe tá por aí. Bom dia, Juliana. Nós temos aqui a Maria da Graça, temos a Kel, temos a Tati. Tati dizendo que essa palavra foi resposta de Deus para ela. Glória a Deus. Hoje meu coração está quebrado. Posso te falar uma coisa? Isa,
São nos dias que o nosso coração está quebrado, em que a gente dá mais espaço para Jesus. Amém, amém. Miriam, Wanda, Thaís, Tatiana, Tailane, glória a Deus. Karina, tô tão cansada. Há dias me sinto assim, não tô legal. Hoje também tô cansada. Há descanso no Senhor, Karina. Palavra de Deus, né? E Jesus disse isso pra gente. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus tem descanso para sua alma. Jesus tem renovação para você. Receba em nome de Jesus renovo nesse dia. A Jaque tá por aqui, a Zenaide, são muitas pessoas. Vou publicar o texto, gente. O livro é Celebração da Simplicidade, tá bom? Resposta de Deus pra mim, obrigado. Val, já recebi uma bênção. Meu futuro genro foi nomeado ontem pelo concurso federal. Uau, que legal, glória a Deus. Esses devocionais são de um livro? Não, Camila. Esses devocionais são randômicos, aleatórios, completamente sem estrutura nenhuma. É o seguinte, eu simplesmente oro e aquilo que vem no meu coração é o que a gente vai meditar. Às vezes é uma pregação minha, às vezes é um livro, às vezes é um artigo de uma revista, às vezes... enfim. É isso. A menina xadrez está dizendo que o marido dela tá com Covid. Receba meu abraço aí, eu vou orar pelo seu marido, tá? Para que esse Covid vá embora logo, em nome de Jesus. A Veridiana tá dizendo que eu não estou feliz. Veridiana, deixa eu trazer uma palavra pro seu coração. Felicidade, ela pode ser circunstancial. A gente às vezes fica feliz porque algo deu certo, fica triste porque algo deu errado. O convite do Espírito Santo não é pra gente viver baseado em felicidade. O convite de Jesus, ou melhor, o imperativo de Jesus não é nem o convite, é pra gente viver em alegria, tá? No livro de Filipenses, você vai ver uma ordem do Espírito Santo através da boca de Paulo, das penas, dizendo assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegria é diferente da felicidade. Enquanto a felicidade é circunstancial, ela pode variar, a alegria é um lugar de contentamento. É aquilo que Paulo escreveu nas suas cartas: aprendi a estar contente em qualquer circunstância, tendo muito, tendo pouco, tendo bonança, passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. O chamado de Jesus é pra gente abandonar essa instabilidade da felicidade, porque todas as vezes que você coloca o seu coração e a sua felicidade em algo externo, você pode perder ela. Porque não tem nada seguro nesse mundo. Se eu colocar minha felicidade no meu emprego, eu posso perder meu emprego. Se eu colocar minha felicidade nos meus filhos podem morrer. Se eu colocar no meu casamento, meu marido pode ir embora. Se eu colocar na minha carreira, eu posso sofrer um acidente e nunca mais trabalhar na mesma profissão. Você entende o que eu tô querendo dizer? As coisas desse mundo são abaláveis. Mas quando a minha alegria e o meu coração estão centrados em Deus, então nada pode roubar minha alegria. Tendo muito, tendo pouco. Não estou dizendo que é fácil enfrentar dificuldades. Todos nós enfrentamos dificuldades. Mas existe em Deus um lugar seguro para, mesmo diante de desertos, diante de dificuldades, diante de tribulações, você passar alegre. Esse é o desafio para nós nessa manhã. Então, que você receba renovo no seu coração. Eu sempre, quando eu estou assim, vulnerável emocionalmente, quando eu estou passando por alguma situação e estou lutando em permanecer alegre diante de Deus, eu me escondo. É o tempo que eu mais vou orar, é o tempo que eu mais vou meditar na palavra de Deus, e é o tempo que eu vou escolher me firmar na fé, não por vista, mas por aquilo que a palavra de Deus diz, tá bom? Que você receba consolo e edificação aí no seu coração, tá bom? Amém.
Amém. Olha, tanta gente por aqui, tantos testemunhos. Glória a Deus por isso, gente. O nome do hino de novo é Simples como Jesus, Daniel Alencar. Amém, gente. Glória a Deus por isso. Tem muitos comentários por aqui. Eu não vou dar conta de todos eles, não. Tá bom? Gente, tem tanta gente precisando de oração por saúde aqui. Vamos só fazer uma oração rapidinho? São tantos nomes citados aqui, tantas condições de saúde. Eu não vou conseguir orar personalizado por todos, mas a gente pode concordar aqui e você coloca o nome dessa pessoa aí que você tá em mente, que você tá orando, tá bom? E a gente vai orar por saúde nesse momento. Levanta sua voz aí onde você estiver agora e vamos concordar por essas pessoas que estão doentes, sabe? Que estão precisando de cura da parte do Senhor. Pai, no nome de Jesus, agora, Pai, como seus filhos, Pai, como igreja, nós queremos concordar a respeito da cura, Pai, de cada pessoa que foi citada aqui. Senhor, Tu és Jeová Rafá, Tu és o Senhor que sara. Pai, não há impossíveis para Ti, não há nada difícil. Nós queremos agora, em nome de Jesus, pedir, Senhor, a Tua intervenção sobrenatural. Pai, eu quero pedir que assim como Você, através de Jesus, curou todos que vieram até Ele, eu quero pedir agora, Pai, que essas pessoas sejam restauradas, curadas agora, no seu corpo. Seja que enfermidade for, nós amaldiçoamos. Nós queremos pedir agora, Senhor, que haja restauração em cada célula, em cada osso, em cada órgão. No nome de Jesus Cristo, nós cremos na cura. Amém. Amém. Uau. Amém. Gente, é isso. Deus abençoe vocês. Eu preciso ir lá, tá bom? Que eu tenho alguns afazeres hoje. Amanhã a gente tá de volta.